Olá, gente. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Uma noite extraordinária. Martinelli, querido. Olá para todo mundo. Sabe que dia é hoje? Um dia preciso para nós nos tornarmos pessoas ainda melhores. Um dia feito à mão para a gente crescer. Seja bem-vindo, seja todo mundo muito bem-vindo. Eu estou me ajeitando ainda aqui. Olá. Estou todo bonito porque às 21h30 tenho um super evento de inteligência emocional, performance e resultados. Fica lembrando, 21h30. Você vai estar no meu Instagram e depois no meu YouTube, Paulo Vieira IPV. Tá, então vamos entrando todo mundo. Cadê você? Cadê todo mundo? Chama, pega teu avião aí, chama as pessoas, chama todo mundo porque vai ser extraordinário. Hein? Muito pouca gente. Cadê você? Vamos lá, eu tenho um convidado maravilhoso, Ítalo Marcilli, um cara que eu admiro pra caramba. O Ítalo vai estar com a gente assim que você honrar a presença dele, chamando um monte de gente, ok? Então, diz de onde você fala, diz de onde você é. Minha garganta não tá nada boa. Olá, gente. Olá, todo mundo. Olá, diretores da Febracis. Estranho, muito poucas pessoas. Não estou entendendo o que está acontecendo, mas vamos chamar as pessoas, vamos chamar todo mundo. Tá me vendo aí? Olá, pessoal. Hoje, para quem entrou agora, vou estar com o Ítalo Marcilli. Olá, Imperatriz, Maranhão, Elaine, Kátia, Sara de Araguaína, Tocantins, Cláudio Caldato de Pato Branco do Paraná, Goiânia. Vamos lá, gente, vamos entrar. Hoje tem um bate-papo, eu espero que seja super forte e profundo sobre o que está acontecendo, as nossas debilidades, as nossas conquistas emocionais, o que está acontecendo, qual é a visão que eu tenho desse coronavírus. Quero ouvir o que é que o Ítalo Marcilli tem, qual é a percepção de futuro dele, como as pessoas atravessarem esse momento. A gente sabe que se o Ítalo Marcilli tem uma virtude, ela é ser verdadeiro e direto, e eu amo isso, pessoas verdadeiras e diretas. Isso é fundamental para o sucesso humano. A verdade liberta, a verdade cura, a verdade aprimora o caráter, a verdade queima os atalhos da vida, a verdade te faz assumir teus erros, a verdade nos faz ir pelo melhor caminho possível, a verdade nos aproxima das pessoas certas e nos afasta das pessoas erradas. Então, tenho aprendido muito com o Ítalo Marcilli, uma das poucas pessoas que eu busco estar seguindo, e é uma pessoa direta, uma pessoa verdadeira, uma pessoa prática, é uma pessoa que você vê que tem conteúdo, ele não vive na superficialidade, ele tem conteúdo. Então, eu gosto muito dele e acredito muito nas coisas que ele fala, e eu vou estar agora com ele, mesmo não entendendo o que está vendo no meu Instagram. Normalmente são 3.000 pessoas, 4.000 pessoas sem anunciar. Ok, vamos embora. Eu quero chamar o Ítalo Marcilli, ganhar tempo na presença dele. Opa, tá aí ele. Opa, Ítalo, que prazer. E aí, professor, boa noite. Como é que tá? Uma honra estar com você, viu? Tá doido, a honra é toda minha. E aí, que bom estar aqui contigo. Tá bonitão, hein, Paulo? Essa blusa Hoje vou dar aula hoje. Fica com cabelo. Olha, tenho aproveitado muitas coisas. Só nessa crise já emagreci quase 4 quilos. Eu engordei. Você passou para mim, então, esses 4 quilos, Paulo. Puta, eu sabia eu perdi, que alguém tinha mandado eu pra perdi e cá. você achou. Puta merda, exatamente. Com a mulher almoçando todo dia do lado dela. Minha esposa, ela toda diz, não, quem vai fazer seu prato sou eu vou pesar. E ela fiscalizou. Pesa total, amigo. Oh, meu Deus do céu, que maravilha, Paulo. E aí, amigo? Primeiro, de fato, olha, eu quero dizer que
eu não gosto do politicamente correto, eu abomino e eu sei que você também não gosta. Eu sei que você é verdadeiro, como eu gosto de ser. Você não busca agradar ninguém, você busca a verdade, busca a ciência. Então, meu amigo, é um prazer estar com você. É realmente um prazer grande, é uma honra estar com você. O prazer é todo meu, Paulo, porque se tem uma coisa que é uma dependente da crença, isso não tem a ver com crença, que é uma estrutura antropológica, né? O que torna o homem livre é a verdade. Não tem... Isso é uma coisa que é assim que funciona, a gente sabe disso, né? Quando a gente vive de mentira, quando a gente está naqueles momentos que a gente está falseando a nossa história, a gente encontra um princípio de infelicidade ali dentro da gente porque a gente não está livre. Essa que é a coisa. E o politicamente correto, Paulo, né? A gente sabe disso, a gente está lidando com gente o tempo todo, está dando aula, está atendendo, enfim, está liderando a equipe. A verdade é essa batuta que faz o homem ficar feliz, né? Faz o homem encontrar o sentido pleno da vida dele. Se ele não tem a linguagem verdadeira, dificilmente ele vai conseguir encontrar esse caminho, né? A gente nota isso no dia a dia. E se a gente olhar bem, esse politicamente correto, né, de forma geral, não vou já dizer que todas as vezes, mas de forma geral, é uma mentira ou é uma omissão. É uma meia-verdade. É uma meia-verdade para conchambrar as paixões, os valores de alguns grupos, para se acolchambrar valores ou percepções. Não é uma verdade, né? Esse politicamente correto. Exatamente, Paulo. Exatamente. O ajuste da linguagem ele é fundamental. Né? Ou seja, é o bom e velho que nossas avós falavam pra gente, né? Assim, dar nome aos bois, né? Vamos dar nome aos bois aqui. Vamos chamar as coisas pelo nome, né? Às vezes, só de chamar pelo nome, né, Paulo? Assim, a gente sabe, né? A gente pode ficar dando voltas e voltas e voltas para imaginar porque a gente procrastina. A gente mesmo já fez isso 1000 vezes, dá nome. Mas olha, cara, olha no espelho para você e fala, eu tô meio preguiçoso hoje. Você vai ser preguiça. Vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. Exatamente, né? Vamos ser sinceros, vamos ser preguiça, né? Olha, eu tô com duas coisas na cabeça, assim, acho que como você também, comprometido a ajudar. Hoje o caos emocional está se instalando, a gente vê isso muito claro. Hoje o caos emocional está se instalando. A gente vê pessoas desesperadas, em pânico, pessoas apáticas que não sabem o que fazer, pessoas deprimidas por estarem muito tempo dentro de casa, né? Sem convívio social, sem atividade, se ocupar bem seu tempo. Então, as minhas duas perguntas como a gente pode ultrapassar e vencer esse momento de isolamento, esse momento de clausura, e para onde vai isso? Eu tenho uma convicção que isso, se continuar da maneira que está, vai destruir o país. Se continuar da maneira que está, eu entendo que as pessoas estão comparando o Brasil à Itália, na verdade, ao norte da Itália, porque onde esse vírus se desenvolveu bem foi no norte da Itália, que é muito frio e tem muitos velhos. No Brasil nem é muito frio, nem tem muitos velhos, pelo contrário. Então, a proliferação lá e a mortandade foi muito maior. Mas eu acredito que o politicamente correto acaba e a gente entende que essa contenção humana, esse isolamento humano vai gerar muito mais mortes a médio prazo do que os vírus mataria também a médio prazo e a longo prazo. Claro, Paulo. Assim, posso botar um parêntese aqui na nossa conversa, claro. Paulo? Eu sou psiquiatra, né? E recebo informação de todos os lados, de pacientes, amigos, colegas, etc. E é uma coisa que não é para a gente ficar divulgando, não é para falar, acho que os números não vão nem aparecer, a gente não consegue saber exatamente a relação entre uma coisa e outra, mas os números de suicídio já aumentaram, tá? Esse é um ponto que a gente precisa alertar, assim, já aumentaram, né? As pessoas estão desesperadas, né, Paulo? Assim, lembra o crash da Bolsa de 29, Nova York, 29? A gente lembra, a gente tem essas imagens de filme, pessoal pulando dos prédios, pessoal desesperado com a vida econômica, a vida financeira. Fala, olha, é claro que essa quarentena ela é importante nesse primeiro momento, ninguém está dizendo que não, né? Mas ela precisa ser reavaliada a cada instante. É assim que a epidemiologia é feita, né? Assim, em primeiro lugar, claro, a gente exagera na prudência. Todo mundo em casa. No segundo lugar, quando os dados eles vão aparecendo, acabei de ver a entrevista, a coletiva de imprensa do ministro Mandetta, né? Um jeito muito técnico, muito bom, excelente, no qual ele estava falando exatamente isso, que a gente vem anunciando, que a gente vem pontuando aqui ao longo desses dias todos. Faz, olha, num momento de crise como esse, as coisas têm que ser revistas quase que minuto a minuto, né? Porque os dados eles vão aparecendo. Já tem 30 dias, na verdade, do primeiro caso no Brasil. Então, a gente já tem os dados mais ou menos sólidos para tomar as próximas providências, as próximas medidas. E a quarentena é um remédio, não é o único remédio. É um remédio. A gente sabe que todo remédio tem efeito colateral, né? Todo remédio tem efeito colateral. Imagina assim, um remédio forte como esse, a quarentena, né? Imagina um quimioterápico. É um remédio... A quimioterapia é um remédio muito forte. Então, a gente sabe, né? Quanto maior a dose e mais tempo tomando remédio, Total. mais
a gente não toma cuidado. Não é verdade, Paulo? Veja só que a gente está com uma dor de cabeça. Fala assim, então agora eu vou tomar 20 miligramas de dipirona. Ninguém faz isso. Você toma 1 grama de dipirona, né? Não vou tomar 20 gramas de dipirona. 1 grama de dipirona é o suficiente para passar a dor de cabeça. A quarentena, as pessoas têm, nossos amigos, né, a nossa audiência, pessoas que a gente tem cuidado, que estão no nosso redil de algum modo, a gente tem que orientá-las com calma, né? Falar, olha, a quarentena é um remédio e o remédio tem que ser dado na dose certa. Quando a dose começa a exagerar, os efeitos colaterais aparecem, né? Então, aquele americano, David Katz, né, o diretor do instituto importante de Yale, eu falo isso, olha, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a terapia ela é mais daninha do que a cura, né? Do que a cura pretendida. A terapia é mais daninha do que a doença mesmo. A cura pretendida é mais daninho, né? Mais lesivo do que a doença em si. E aí, quando você fala isso, Paulo, é claro, né? Olha, vamos lá. Pessoal, entra com a gente aqui. Entra com a gente no clima da live, né? Fica com a gente aqui um pouquinho. Vamos usar esse tempo aqui para a gente poder aprofundar e meditar sobre alguns assuntos muito importantes que, graças a Deus, a gente pode discutir isso de modo claro e objetivo aqui. O próprio CDC, né? Que é um órgão americano importante, ele apontou isso para a gente, coisa que a gente já sabe. Só um segundo. Claro. Para não deixar dúvida, a Carla PS Borges está dizendo que é muito fácil a gente mandar os outros irem para a rua e ficar em casa balançando na rede. Deixa eu só dizer uma coisa, Carla. Em momento algum eu disse para ninguém ir para a rua. Eu nunca vou promover a desobediência civil. Eu nunca vou me subordinar ao Estado de Direito. Eu vou embora de um país, mas não vou me subordinar ao Estado de Direito. Momento algum eu falei, eu pretendi dizer que as pessoas devem ir para a rua. O que eu estou clamando e trazendo atenção é uma nova perspectiva do que estão fazendo. Eu acredito que eu zelo pela vida, eu zelo, como o Ítalo dizia, nós zelamos pela vida, nós buscamos os seres humanos. Eu tenho ações, você não tem noção do quantas ações que eu tenho com pessoas carentes, dentro de favela. Eu tenho um instituto com 2.500 crianças, que eu suporto sozinho essas 2.500 crianças. Eu estou dentro de presídio, eu estou dentro do lugar mais perigoso da cidade, fazendo trabalho de coach. Eu zelo pela vida. E zelando pela vida é essa perspectiva que eu estou trazendo. O que eu entendo, viu, Carla, é que a gente tem que rever isso, porque daqui a um mês o governo não vai ter dinheiro para pagar os aposentados, daqui a 1 mês e meio, daqui a 2 meses não tem dinheiro para o salário dos funcionários públicos, porque o funcionário privado já não vai ter dinheiro daqui a 30 dias. Total. As diaristas estão todas demitidas. As diaristas do Brasil já foram todas demitidas. E elas não têm o que comer. E o dinheiro da família, daquele núcleo familiar, está acabando. Quem vai dar de comer para elas? Quem vai dar de comer para os funcionários que já estão sendo demitidos em massa? E quando as pessoas estiverem com fome, quiserem comprar remédio e quiserem comer de forma justa, eles vão atrás de algum lugar. E vai ter violência e vai ter caos. Não vai ter dinheiro para comprar remédio nos hospitais daqui a 60, 90 dias, porque o governo não vai ter imposto. Então, não pense que eu estou falando de mim, não. Nem estou preocupado com mim, nem estou na minha rede me balançando, né? Então, eu tô olhando por mais... Para mim é muito fácil, viu? Para mim é fácil. Eu estou pleiteando pelo pobre. E eu tenho certeza que o Ítalo pensa também pelo pobre. Paulo, Carlinha, deixa eu te falar uma coisa. O Ministério da Saúde comprou 150 milhões de equipamento de proteção individual para quem está lá na frente, né? Para o médico que está atendendo, para a enfermeira que está atendendo, para o técnico de enfermagem que está atendendo. Carlinha, você sabe por que esse equipamento não chegou ainda nos hospitais? Por causa do lockdown, por exemplo, né? Quer dizer, vamos lá. As pessoas não estão indo trabalhar. Não tem funcionário. Por que não os voos estão sendo cancelados? Não está chegando o equipamento de proteção individual de segurança para eles fazerem atendimento na ponta, né? Então, se ninguém vai trabalhar, imagina, o carregamento não sai, a moça, o vigia da fábrica não está lá, a pessoa da fábrica não, a fábrica está fechada, não vai produzir. Começa a faltar a produção, inclusive, dos insumos necessários para combater a própria epidemia, meu Deus do céu, não é? O sujeito o respirador mecânico, né, necessário para estar no CTI, para poder fazer a ventilação mecânica daqueles pacientes que também insuficiência respiratória aguda. Não sei se você sabe, Carlinha, mas olha, esse equipamento precisa ser produzido, precisa ser embalado, precisa ser entregue, precisa ser transportado, precisa chegar no lugar, no hospital. Como isso vai acontecer se está todo mundo de quarentena em casa? Né? 36% do Brasil é autônomo, só troca dinheiro. É dinheiro trocado todo dia. Para o Paulo e para mim é muito fácil, né, Paulo? Assim, a gente, olha, sei lá, a gente vive numa casa, meu apartamento tem 9 cômodos, ar-condicionado, tem iFood.
A gente está falando aqui, a gente está dando a cara, aqui, porque a gente está preocupado com isso aí, ó. Paulo, ó, instituto que, né, 2.500 crianças, trabalho extenuante em presídio. Mesma coisa, gente, olha, a gente sabe como é que é a ponta, né? Como é que você põe em quarentena uma família, né, Paulo, de 8 pessoas que vive numa casinha de 20 metros quadrados com um cômodo? É impossível. Que já era disfuncional antes. Total. Que eles conviviam com a bebida, com o crime, com o álcool, com o abandono, com a violência. Agora, tranca isso numa casa de 3x4, de 5x8. O que vai sair disso? As machucaduras que vão sair disso. Total, né? Total. E o CDC, né, esse Centro de Disease Control americano, ele já aponta isso que a gente sabe, que a gente tá falando aqui com muita tranquilidade, com muita calma. Fala, olha, as doenças mentais vão proliferar num ambiente como esse. Né? Então, ainda dá pra gente, ainda é possível, e essa é a medida que hoje os governos do mundo, não é só o nosso governo, hoje os governos do mundo estão tomando. Qual que é a nossa comunicação aqui? Olha, a mídia, de algum modo, duas coisas acontecem com a mídia. Ou a mídia ela é de fato maldosa, ou ela é feita por não especialistas e não entende que as medidas elas vão progredindo, elas são progressivas num caso como esse. Primeiro você fecha todo mundo, né? E depois você vai ter que abrir naturalmente. É o que está acontecendo agora. Né? É o que vai acontecer agora, provavelmente. Ninguém está incitando a desobediência civil aqui. Né? Ninguém está incitando a desobediência civil. Óbvio que não. Você pode pegar na minha fala, em nenhum momento eu falei assim, vão às ruas. Jamais falei isso. Estou falando para todo mundo o contrário. Falei, olha, que é a questão que o Paulo está dizendo. Olha, agora é o momento de a gente ficar em casa. E esse ficar em casa nesse momento, pode ser um momento muito oportuno para que a gente possa revisitar ou investigar um domínio nosso que podia ter ficado um pouco esquecido nesse ritmo do dia a dia. Tem um autor que eu gosto muito que escreveu um livro, Paulo, chamado O Poder da Ação. Né? O Poder da Ação. Né? Tem um autor que escreveu um livro chamado O Poder da Ação. Né? E vale a pena a gente relembrar alguns conceitos aqui, porque é uma coisa que a gente tem tratado nas nossas lives. Olha, tem aquela ação, que é a ação externa. Você vai para a rua, está trabalhando, está fazendo... né? Está fazendo tudo. Isso é um tipo de ação, realmente. Agora, tem uma outra coisa que essa vida confinada desses dias que a gente está vivendo, elas podem mostrar para a gente assim, o que de fato é o ser humano. Né? O ser humano é alguém que, entre outras coisas, age. Né? A gente provavelmente não tem uma autoimagem feita. A gente tem uma ação contínua. Né? A gente tem uma ação contínua na vida. E a ação que a gente é chamado a realizar nesses dias de confinamento em família, elas são maravilhosas porque elas são de fato aquilo que aquilo sobra para a gente. Aquilo sobra para a gente. Olha, o que você faz em casa com a tua família? Né? Só tá você em casa, né? Você, a tua família, teus filhos, vocês estão em casa aí confinados, presos. Você vai honrar essa ação cotidiana diante daquela pessoa que você escolheu, né? Amar, diante daquela pessoa que você precisa cuidar, diante daquela outra pessoa que você precisa se submeter. Como é que você honra essa ação cotidiana? Aí aparece um nervo mesmo, né? Uma fibra do que você é, no final das contas. Esse momento convoca a gente para isso. Pode falar. Não, bem, essa que é a coisa, a gente às vezes confunde, né? Assim, a ação é o que eu faço lá na rua, é o dinheiro que eu ganho, né? São os projetos que eu toco. Isso tudo é ação também. É óbvio que é. Isso tudo também é ação. Mas tem uma coisa assim, olha, tem aquela ação cotidiana quase que oculta, né? Aquela ação cotidiana quase que oculta, que é assim, o olhar que você tem para tua mulher, o sorriso que você abre para um filho teu, o papelzinho que você pega no chão, porque você precisou demitir tua funcionária, né? Não tem empregada mais em casa. A louça não vai aparecer sozinha limpa, né? Não tem um autoclean que ela mesmo se aperta. Alguém tem que limpar aquele negócio, não é isso? De que modo você pratica essa ação? Como você honra isso? Assim, eu tenho falado as pessoas estão trazendo esse momento como puramente ruim. Mas se a gente olhar bem, quantas pessoas pediam, diziam assim, minha vida está acelerada demais, eu corro para cá, corro para lá, não tenho tempo para nada. Amigo, desacelerou. Desacelerou. É hora de você olhar para a sua vida, olhar para os seus valores, olhar para o que você realmente é importante, checar se você tem buscado, de fato, o que é importante, valoroso para você. Então, é um tempo de desacelerar. Como você está dizendo, eu entendo que é um tempo para a gente reconstruir laços. Porque uma coisa é estar casado se vendo só à noite. Uma coisa é ser pai vendo de manhã e à noite. Agora, é um novo laço para você ser pai um dia inteiro, pai. Um dia inteiro, mãe. Um dia inteiro, esposa. É uma nova construção, muito mais sólida. Vai ter que ter perdão, vai ter que ter conversa, vai ter que ter expectativas esclarecidas.
É o momento de fazer mais sexo, é o momento de deitar com seu filho, fazer carinho, é o momento de jogar, sentar no chão. Então, dentro desse caos instalado, tem muita coisa boa para acontecer. E para mim, talvez a família é outra coisa muito, muito, muito importante para mim, é o orgulho. É hora de quebrar o orgulho, a autossuficiência, porque está tudo no mesmo balaio. Pobre, rico, preto, branco, alto, baixo, com estudo, sem estudo, estão todos trancados dentro de casa. E ninguém sabe o que vai acontecer. E se continuar, todos vão ser atingidos em maior medida ou menor, mas vão ser todos. À medida que o tempo se prolonga, mais classes e mais pessoas vão ser atingidas. Então, é hora de olhar esse cara, eu não sou nada, eu sou muito pequeno. Eu sou parte de um todo, mas uma parte pequena. Eu preciso de gente, eu preciso de ajuda. Eu preciso. Então, é um momento, eu gosto disso, de moer a arrogância, de moer a autossuficiência, de moer a vaidade. Cadê o carrão que você não mostra mais? Cadê o dinheiro? Cadê o restaurante chique? Está todo mundo nivelado dentro desse mesmo balaio. Né? Então, é hora de moer o orgulho. E eu acho que só essas três coisas, desacelerar e rever sua vida, conectar com a sua família e moer o orgulho, já é um ganho extraordinário para quem tiver um mínimo de sabedoria agora. Total, Paulo. Assim, toda realidade nova é um janeiro. Né? É um janeiro. Quer dizer, está começando uma coisa nova. O que é o janeiro? O que é o janeiro? O pessoal aqui, né? O mês de janeiro, né? O mês de janeiro, ele não tem esse nome à toa. Né? Havia um deus mitológico chamado Janus. O Janus era um deus de duas faces. Duas faces. E é por isso que ele é posto ali em janeiro. Como se fosse, uma face está olhando para o ano que passou e outra face está olhando para o ano novo. Está olhando para o ano novo. Toda a realidade que a gente começa é um janeiro. Como que ele diz o seguinte, olha, toda a realidade nova ela tem duas faces. Por qual lado você vai olhar essa realidade nova? Né? Você vai olhar para o lado da face carrancuda, a face enferrujada, a face com teia de aranha, a face, eu sei que o Paulo falou, do apegamento, do egoísmo, né? Do quem que manda mais, quem tem razão. Ou você vai olhar pela outra face do janeiro, né? A face do eu egoísmo, né? Do não ficar com autopiedade extrema, né? Ai, coitadinho de mim, mas que pena. Porque eu, né, Paulo? Assim, porque eu? A última vez que o Brasil teve uma situação de confinamento foi em 1917. Foi 1917. Foi, 103 anos e tantas gerações ali no meio desse... Agora, eu tô vivendo isso. Meu filho, é um jeito, né? Você pode olhar para o janeiro por uma face ou você pode olhar para este janeiro por uma outra face. Pela outra face. Pela face, isso aí, olha. Vamos lá. É uma baita oportunidade. A verdade é essa. É uma baita oportunidade. É uma baita oportunidade de você agir em consequência daquilo que você quer ser. Não daquilo que você quer ter só, mas daquilo que você quer ser. Você quer ser uma pessoa honrada, leal, nobre, alegre, divertida, entusiasmada, com energia, que ama, né? Que, não é, Paulo, assim, que pega e beija na boca de quem tá perto. Você beija, espreme os seus filhos, serve melhor, você tá entendendo? E rasga o seu coração pro outro. Liga para uma tia que é muito preocupadiça, que é muito ansiosa e tá apavorada com tudo, tá trancada na caixa d'água para não pegar o coronavírus. Liga para essa tua tia, porra. Tu não tá fazendo nada mesmo, você tá entendendo? Você tem um celular, eu sei que você tá assistindo a gente. Você tem um pacote de dados, que você tá assistindo a gente. Então você não tem desculpa para não ligar para tua tia, concorda? Para aquela senhorinha, para tua tia, para um primo teu nervoso, ué. E pegando essa questão de foco, né, se a gente olhar bem, qual é o maior prejuízo que a gente está tendo agora? A gente está tendo prejuízo financeiro, um prejuízo profissional e social. Agora a gente continua com o nosso casamento, continua com nossos filhos, continuamos com saúde, nós continuamos com o nosso lar, nós continuamos com o nosso intelecto, com as nossas emoções. Tudo que nós perdemos, dinheiro, vida social e uma baixa profissional, é o menos importante se a gente for olhar, porque isso a gente conquista rápido. Isso a gente vai conquistar rápido. Então, o mais importante está sendo preservado. Nós temos a nossa casa, temos nosso cônjuge, temos nossos filhos, temos sanidade ainda emocional, temos quem nós amamos. O pior, o melhor nós temos ainda conosco. Agora você vai olhar para o que você ainda tem e é importante, você pode construir em cima disso, ou vai olhar só para o que perdeu e desprezar o que você tem, saber dizer, eu tenho tudo que era mais importante para mim, comigo agora. Claro. É o foco, né? E a outra coisa, Paulo, maravilhosa aqui, olha, maravilhosa mesmo me parece,
né? No toque de caixa do dia a dia, né? Nessa batuta do dia a dia de acorda já meio atrasado, pega o carro, pega a condução, né? Dá banho nos filhos, se arruma, vai para o trabalho, exigências e pensamentos positivos ou não, e que você está querendo lá. No toque de caixa do dia a dia, muitas pessoas deixam de lado uma pessoa que é fundamental para a vida de muita gente, que eu sei que mas deixa de lado o próprio Deus, né? Olha, esse momento é muito... Assim, a gente está num retiro obrigatório. A gente está no retiro obrigatório. Olha, uma baita oportunidade para você voltar a se relacionar com ele, meu Deus do céu, né? Teus tempos de meditação, de oração, tuas leituras da Bíblia, não é isso? Olha, baita oportunidade, uma baita oportunidade. Eu tive um cara, tenho um conhecido, e ele foi traído por um grande amigo. Roubou ele, sacaneou com ele e tal. E o cara estava deprimido, mal. E eu liguei para ele e não tinha nada que consolasse. Nada consolava o cara. Pois eu amei o cara, eu ajudei. Eu peguei na mão quando ele estava na pior. E agora que ele está bem, me roubou, me enganou e tal. E muito deprimido, inconsolável. Eu disse, eu não tinha mais o que falar. Eu disse, ele falou o seguinte, vamos fazer uma oração nós dois? Aí ele disse, não posso. Eu disse, por quê? Porque sempre que eu tive bem, eu nunca procurei Deus. Eu estava ganhando dinheiro, estou ganhando dinheiro, estou viajando, passeando, tudo bem para mim, nunca procurei Deus. Agora que eu estou na merda, eu vou pedir a Deus, eu ia ser muito hipócrita. Meu amigo, procura Deus agora, procura Deus todo dia. Claro. Deus já te perdoou por conta. Então aproveita esse momento e procura Deus, traz espiritualidade para a tua vida. Essa coisa é maravilhosa. Isso mostra que era um homem sensível espiritualmente, né, Paulo? Ele sabe quem é Deus. Ele sabe que uma parte de Deus. Deus é importante. Mas lembra daquela parábola maravilhosa que é a parábola da nossa vida? A gente é o filho pródigo o tempo todo. A gente, né, sempre está gastando um pouco os bens que o pai deu pra gente. Mas o filho pródigo, ele tem uma coisa, ele tem humildade. Ele fala assim, olha, eu peguei metade da fortuna do meu pai, gastei com o que não devia, me arrependi e vou voltar para lá pedindo desculpa, falar, me arranja um empreguinho aí. O que o pai faz? Né? O que o pai lá da parábola faz? O pai não tá, não, né? É diferente do que a Carlinha disse. O pai não tá lá na rede, deitado, esquecido do filho dele, não. Ele tá todo dia em vigília na varanda, olhando no horizonte, pô, será que meu filho volta? E tem um dia que o filho volta. E esse pai não fica, não questiona, não pergunta nada. Ele fala, porra, que bom que tu voltou, rapaz. Pega lá uma túnica nova, pega um anel, uma sandália, mata um novilho gordo, vamos comemorar. Esse é um momento excelente para a gente voltar a se relacionar. Não é uma coisa que às vezes não é nem que você quer esquecer. Eu sei que você não quer esquecer de Deus, mas às vezes você esquece no dia a dia. Agora, você está aí na tua casa, cara, assistindo Netflix, você assistindo pela segunda vez a mesma série que você já viu. Você já viu, eu quero assistir de novo. Tá bom. Vamos preencher esses dias com coisas que têm um sentido e significado interiores, né? Interiores. Essas ações interiores que são absolutamente profundas. Né? As ações intelectuais, as ações espirituais, as ações de serviço, sobretudo as ações de serviço dentro do ambiente familiar, né, Paulo? Assim, como isso ilumina o ambiente familiar? Ações de serviço são sempre ações que não estão cultivando o egoísmo dentro de você. Você está pro outro. Se a gente olhar o que você está dizendo, eu falei o negócio, fui até duro, as pessoas até... Eu sou mais leve, né? Eu fui muito enfático, né? Eu falei os palavrões e tal, eu sou humano, pô. E eu queria dar ênfase, eu queria mostrar a indignação. Eu disse, pô, você que é um filho da mãe, um escroto, você nunca ajudou ninguém. A gente sabe que o nosso país é a grande parte pobre, tem pessoas que vivem na dificuldade, crianças carentes, crianças doentes, crianças abandonadas, crianças em casas de custódia, pessoas vivendo a dificuldade, com todo tipo, toda sorte de problemas. Você nunca ajudou ninguém. Aí agora você está descendo, porque esse cara não tem como cair mais. Você está descendo, você está descendo, você está descendo. Aí você vê um escroto olhando para ele assim, cara, nunca ajudei ninguém. Será que alguém vai me ajudar quando eu estiver na merda? Eu chamo da generosidade invertida. Será que alguém vai me ajudar? Hoje eu tenho que pedir ajuda para papai, meu pai também está lascado. Será que aquela pessoa que eu nunca ajudei, será que alguém vai me ajudar? Porque eu nunca ajudei ninguém. Eu nunca me compadeci da dor de ninguém. Eu nunca estendi a mão para ninguém. Eu tinha minha cerveja, meu celular, meu carro, minha viagem, meu passeio, minha brincadeira. Meu. Nunca ajudei ninguém. Será que agora que eu estou me vendo caindo aqui, descendo, porque esse cara não tem mais para onde descer, será que alguém vai me ajudar? Porque eu nunca ajudei ninguém. Será que existem pessoas melhores do que eu nesse mundo? Caraca. Isso, Paulo. Olha isso.
É uma reflexão muito grande. Total, 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 total. E é aquela coisa, né, Paulo? Eu acho que assim, nunca é exagero citar o grande psiquiatra austríaco Viktor Frankl, né? Lançado no campo de concentração. Pá, realidade terrível. A gente tá numa realidade terrível, mas olha, vamos lá, pessoal. Proporção e hierarquia. Não se compara um campo de concentração. Concorda comigo? Né? Assim, ó, campo de concentração, meu Deus do céu. Ó, você foi privado de tudo, dos teus amigos, dos teus afetos, da tua mulher, da tua família, de tudo, da tua pátria. Só para quem não sabe, ó, quando ele entrou no campo de concentração, a primeira coisa que ele perdeu foi os bens. Depois a mulher foi morta no campo vizinho, depois os pais foram mortos no outro campo vizinho. Ele perdeu todos os pelos do corpo, perdeu o tratado científico dele, perdeu tudo. Quando ele não tinha perder, e ele aí vai agora continua só para entenderem quem é esse cara, em que condição ele disse isso. Isso é o cara, né? Isso é o cara. Ele está ali no campo de concentração, privado de tudo, como o Paulo disse, né? Dos bens materiais, dos amores humanos, de tudo. E ele ali, naquela tragédia, uma tragédia humana, ele repara uma coisa, fala, olha, há pessoas que nesse ambiente melhoram. E há pessoas que é isso aí, continuam caindo, e viram bichos. Mas olha só, há quem melhore aqui. As pessoas que melhoram aqui dentro, são aquelas pessoas que se comprometeram profundamente com 3 coisas. Isso é a grande contribuição do Viktor Frankl para toda a psicologia contemporânea, mais que psicologia contemporânea, não importa, para a tua vida e para a minha vida. Ele fala o seguinte, olha, as pessoas que melhoram aqui são aquelas pessoas que estão diante do sentido mesmo da vida delas. Porque elas se comprometeram com 3 coisas. Amar uma pessoa, servir um ideal e aceitar o sofrimento inevitável da vida. Olha só, todas essas coisas são coisas extrínsecas, para fora. Não é para fora. Um serviço para fora. Você não está olhando, você não está se preocupando, você não está olhando para dentro de você, como o exemplo que o Paulo deu, né? Minhas coisas, minha viagem, meu carro, meu abdômen tanquinho, meu, fora. Todo mundo se preocupa com essas coisas, mas só, é questão de hierarquia, você não vai botar essas coisas acima de outras mais importantes, senão você está fora do sentido mesmo da tua vida. Você não vai encontrar aquela plenitude que você tanto quer. Você não vai encontrar aquela paz de espírito, aquela energia para ação, para fora. E ele diz uma coisa muito importante para você. Aí, né, o Viktor Frankl, tem pessoas que têm uma certa também estrela, né, Paulo? Então, o Viktor Frankl, estava lá no campo de concentração, mas os diretores dos campos de concentração meio que sacavam que ele era diferente. E o chamavam, aqui, isso é uma piada quase que demoníaca, o chamavam para dar conselhos para aqueles sujeitos que estavam para morrer, faltava 1 minuto para morrer. E aí um diretor falou assim, olha, tem um cara ali que está chorando, vai lá falar com ele, vai lá fazer um atendimento psiquiátrico, psicológico com ele. E aí o Viktor Frankl não aliviou, não. Ele falou o seguinte, olha, eu sei que você está a 20 minutos da morte. Mas não importa se você tem 20 minutos de vida, se você tem 20 anos de vida. Trate de fazer alguma coisa que tenha sentido agora. Se ele falou, trate de fazer alguma coisa que tenha sentido agora. Agora. Bem, esse cara em concreto não morreu. Esse cara em concreto pôde contar essa história depois, né? E você está me lembrando, Viktor Frankl, ele traz no livro dele 2 coisas que eu acho que vai ajudar todo mundo nesse momento. A primeira coisa, ele diz assim, quem foi que não morreu, não sucumbiu ao campo de concentração? Né? Porque era assim, a guerra acabando, se a guerra vai acabar agora, vamos ser livres. Aí adiava. Vai ser em dezembro, vai ser na festa judaica deles em setembro, não foi. Vai ser no Natal, não foi. Vai ser no começo do ano, não foi. E cada vez que a esperança era frustrada, morria em massa, morria de tifo, todo tipo de doença morria. E aí ele começou a estudar quem é que conseguiu sobreviver ao campo de concentração. Quem que sobreviveu ao campo de concentração? Não foram os mais saudáveis, não foram os mais inteligentes, não foram os mais espertos. Quem sobreviveu ao campo de concentração foram aqueles que tinham... Eu tenho uma festa aqui. Tá ótimo. Foram aqueles que sobreviveram, foram aqueles que tinham uma visão positiva de futuro. Aqueles que sabiam exatamente o que iam fazer após o campo de concentração. Isso é a mesma coisa para mim, para quem está aqui conosco. Quem vai sobreviver a essa época é quem tiver clareza, uma imagem clara, uma imagem mental do que vai fazer após a crise. Quem estiver olhando para ela e construindo hoje o que vai fazer depois. Se preparando hoje para o que vai fazer depois. Não deixando que o caos momentâneo turve a sua mente e a sua visão. Que a visão consiga atravessar o momento e olhar lá na frente. Onde é que eu quero estar quando isso passar? O que é que eu vou fazer quando isso passar? Então, esse ensinamento do Viktor Frankl, acho que é extraordinário para todos nós. Total, porque se você está apegado, vamos lá, é uma coisa assim de meditação, vamos meditar com... É uma meditação, na verdade, trivial, que a gente faz em 1, 2 minutos, né? Em 1, 2 minutos a gente medita e se livra disso. Olha só,
O apego absoluto, ou apego muito intenso à circunstância concreta, ele é falso, na verdade. Ele é falso. Porque, olha só, no limite, a gente está sempre se decompondo. E é isso que o Viktor Frankl aporta. O corpo é um sistema de decomposições. É o que o Paulo falou. O que que dura? O que que dura? É o mais esperto? É o mais ágil? É o mais veloz? Não. É que a gente consegue atravessar o império da matéria. Atravessar o império da matéria, né? Visualizando há valores que são eternos, há valores que são superiores, há valores que são a esses valores que eu tenho que me apegar. E aí ele dá a dica pra gente, olha, procura aí amar uma pessoa, servir um ideal e aceitar o sofrimento inevitável da vida. Aceitar o sofrimento inevitável da vida não é você gostar de sofrer. Isso é masoquismo. A gente não é masoquista, a gente não é louco, não é isso, né? Mas tem um elemento de sofrimento que a vida traz pra gente. Olha, aceita e não fica olhando pra isso, você tá entendendo? Aceitar não é ficar se debruçando naquilo cotidianamente, é o E contrário. nem ficar olhando para trás, É o olhando para contrário. trás ou comendo vômito. Quando você aceita, você se livra. Tá bom, a gente sofre um pouco. Beleza, a quem eu vou amar? Que ideais eu vou servir? Quais são os ideais da minha vida? Né? Quem eu quero ser de fato? Quem eu quero ser de fato? E ele fala assim, olha, mas olha só, vamos lá, no campo de concentração, eu fico imaginando, né, Paulo, assim, no campo de concentração, fala, a verdade, não tinha ninguém salvando a pátria, né? Não tinha ninguém fazendo coisas que as pessoas gostam de chamar de extraordinárias. Mas olha, o que as pessoas estavam fazendo ali? Isso que ele estava vendo no campo de concentração. Olha, as pessoas que sobrevivem são aquelas pessoas que estão se servindo mutuamente, que têm um coração para fora, que estão olhando na cara de um ser humano e estão preocupados com esse ser humano aqui que está na frente dele. A gente está no mesmo balaio de gato, a gente está no mesmo canoa furada. Vai todo mundo naufragar e mesmo assim eu estou me importando contigo. Eu estou me importando contigo porque eu quero ser alguém. Eu quero ser alguém. Eu não quero ser um bicho. Eu não quero ser um cachorro, né? Tem um cachorrinho bonitinho aí, mas ó, é um cachorro. Né? O ser humano é uma outra coisa. E você está falando, eu estou me lembrando do livro dele, e ele fala outra coisa, assim, ele diz que depois de ter perdido tudo, perdeu a esposa morta, os pais, os bens, os cabelos do corpo, o dente de ouro, tudo foi o trabalho científico que ele estava escrevendo há anos, mas ele disse, mas todo ser humano ainda vai ter a liberdade de agir com dignidade quando tiver perdido tudo. Isso é extraordinário. Porra. Tiraram tudo de uma maneira cruel, tudo. E ele disse, sem nada, eu decidi agir com dignidade, mesmo quando não me restava mais nada. Só o que me restou foi o centelho de vida e a dignidade. Isso é para esse momento. Nós estamos olhando, a gente tem que olhar o próximo com dignidade. A gente tem que olhar as pessoas com dignidade. Ah, mas eu perdi, estou perdendo tudo. Está todo mundo perdendo tudo, amigo. Está todo mundo junto, está todo mundo sofrendo. Mas não perde a dignidade, não. O cara perdeu tudo, comida, família, mulher, trabalho, bens, a roupa do corpo. Mas é hora de a gente manter a nossa dignidade, saber quais são nossos valores e fincar os valores ao nosso lado. Assim, eu vou atravessar isso, mas vou carregar toda a minha dignidade. Vou carregar meus filhos com dignidade, minha casa com dignidade, meu casamento. E nada vai ser desculpa. Nada desse terror, do caos, vai ser desculpa para eu jogar fora a dignidade. Porque às vezes basta um motivozinho para a gente esquecer da nossa dignidade. É porque eu estava muito tenso, eu me embriaguei porque eu estava tenso, eu traí porque estava muito tenso, eu fiz isso porque estava tenso, eu não dei atenção para os meus pais porque eu estava tenso, eu bati no meu filho porque eu estava tenso. Amigo, não perca a dignidade em meio ao caos. Se tu te mostra fraco no dia da angústia, quão fraco tu és. Agora é a hora de mostrar a nossa fortaleza. Quando a maré baixa, a gente vê quem está pelado. Exatamente, Paulo. Olha, eu acho que esse é um momento. Eu vi algumas pessoas muito boas, inclusive, passando um pouco a mão na cabeça de todo mundo nesse momento, né? Falaram, olha, eu não estou querendo exigir mais do que a gente pode dar, né? Mas acho que é um momento contrário, é um momento muito oportuno para isso, para a gente reavivar isso que, né, que a gente está chamando agora de dignidade, né? Uma dignidade do ser humano. Reavivar isso, olha, é agora, né? É no fogo que o ouro é testado, não é isso? É no fogo que o ouro é testado. Olha, aí está no momento de clausura. No momento no qual isso aí, a gente é chamado para esse convívio familiar, para esse convívio dentro de casa, para o confinamento. Olha, algumas pessoas estão assim, eu não estou no convívio familiar, eu estou sozinho aqui em casa. E igualmente, você é chamado para o mesmo desafio que está todo mundo vivendo agora. Não, então eu não estou chamado nem ao confinamento e nem para viver sozinho. Eu estou chamado para ser médico ou enfermeira. Igual. Né? Igual assim, ó, essas ações de serviço digno, elas enobrecem a alma demais. Né? E nesses momentos de recolhimento, esses momentos que a gente está agora, olha,
tenha claro o teu conjunto de valores aí. Quem que você visualiza que você quer ser? Que você quer ser mesmo, né? Pessoa digna, honrada e boa. Fala, olha, vamos lá. É o que a gente está usando aqui o assunto do limite, né? O limite, ó, campo de concentração. Também já sei o campo de concentração, mentalizando o campo de concentração. Fala, olha, Vitor Franco, tem um outro sujeito lá do campo de concentração chamado Maximiliano Kolbe, com K. Porra, é assim, ó. É um sujeito que ele era um padre, então ele não tinha família, não tinha mulher, não tinha filho. E o capitão lá falou assim, ó, 10 pessoas vão morrer do jeito mais cruel que se mata aqui no campo de concentração. Qual que é o jeito mais cruel que se mata no campo de concentração? Era uma cova. Jogavam eles numa cova, 10 pessoas dentro de uma cova pequenininha, tampavam e deixavam morrer. Deixavam morrer lá. Imagina a tragédia. O Maximiliano Kolbe olhou para aquilo e tinha um sujeito que era chorando, ajoelhado pro capitão, e falou assim, olha, pelo amor de Deus, não me manda para lá, eu tenho mulher e filhos. Eu preciso voltar, eu preciso sobreviver. Não me manda, chorando, em prantos. O Maximiliano Kolbe olha para aquilo e uma decisão digna. Ele fala, olha, deixa eu trocar de lugar. Serviço. Ele está olhando para o outro, ele está profundamente comprometido com aquilo que ele quer ser, uma pessoa digna, honrada e boa. Fala, ele olha para o capitão e fala assim, deixa eu trocar de lugar com ele. O capitão dá uma risada e fala, então tá, troca. E trocou. Maximiliano Kolbe foi enterrado. Morreu de inanição. Uma história lindíssima. Depois procura a história do Maximiliano Kolbe. Lindíssima a história dele. Aqui. Esse sujeito sobrevive, Paulo. O sujeito que fez a troca, ele sobrevive. E volta e encontra mulher e filhos e cria todo mundo. E é impressionante a história. É impressionante essa história. A história é incrível do início ao fim. De ponta a ponta, ela é impressionante. A gente tá falando de campo de concentração. Ninguém tá no campo de concentração aqui, concorda ou não? Ninguém tá no campo de concentração. Então, só, eu não tô exigindo mais do que a gente pode dar. Porque a minha régua são esses sujeitos. Olha, as pessoas podem dar tanto quanto o Maximiliano Kolbe deu. As pessoas podem dar tanto quanto o Vitor Franco deu. Eu não estou te exigindo nada muito extraordinário, concorda? Olha, nada sobrenatural, nada que alguém, muitos não façam no dia a dia. Nada que muitas pessoas... E assim, eu queria, você como médico, eu queria trazer assim uma... Se eu fosse político, eu traria uma menção honrosa, uma medalha, porque eu tenho amigos médicos, eu sei o que é que eles estão sofrendo, viu? Eu tenho amigo médico que tem se voluntariado, eu tenho amigas enfermeiras. Olha, quando começou a gripe, os hospitais já estavam cheios, né? E eles estão ralando pra caramba, eles estão adoecendo, inclusive. Eu tenho amigos que estão meio adoecidos nesse ritmo de trabalho, né? Eu tenho amigos médicos que trabalham no campo, tem clínica, a clínica não está tendo ninguém, e eles estão se voluntariando em hospitais, já que a clínica não tem ninguém. Então, o meu parabéns para a classe médica, para a classe da saúde, desde enfermeiras, técnicas, enfermagem. Esse pessoal está dando um show. Que maravilha. O pessoal da recepção, segurança, o motorista de ambulância, o pessoal que faz a saúde andar, foi o que o Paulo falou. A gente já trabalhei na ponta, em emergência, né, como plantonista. A coisa está sempre no limite. Está sempre no limite. Qualquer sobrecarga já deixa todo mundo de cabelo em pé. Imagina uma sobrecarga real, mais toda a propaganda de terror, mais as crianças, os filhos dessas pessoas que estão em casa, não estão indo para o colégio, né? E estão desassistidas, ou eles estão preocupados. Imagina o psicológico dessas pessoas. Então, só, toda a nossa palavra, nossas orações, né? Se a gente puder ajudá-las, puder aliviá-las de algum modo, todo o nosso carinho, nossas orações para esses profissionais. E eu vou me colocar agora, estou olhando para você, né? E olho para mim e olho para tantos de nós que tratemos o mundo lá fora, porque nós temos esse mundo na internet, mundo midiático, temos nosso mundo lá fora. Eu faço coach, eu tenho minha empresa tem 1.300 funcionários, né? E eu me arrepio todo, porque eu me sinto responsável pelos 1.300. Claro. Né? Mas eu quero também parabenizar nossa categoria, porque nós temos nos empenhado muito em trazer um alento para as pessoas. Eu tenho visto pessoas, alguns com mais objetivos, outros objetivos, mas de uma maneira ou outra, todo mundo ajudando, está todo mundo trazendo alento. Quando a mídia está meio estranha, a televisão está muito estranha, ninguém sabe que confia mais, a gente sabe que, eu sei, né? Não vou falar por nós, vou falar por mim, uma pequena parte da mídia está corrompida e ela está doida para o avião cair, né? Para mudar o piloto. Ela quer, mesmo eu estando dentro dela, está dentro, mas ela quer derrubar o avião para o piloto sair fora. Então, mas muita gente que trabalha como nós, temos ajudado, assim, temos amado, eu tenho me doado muito, eu sei que você também tem se doado muito, né? Mesmo que de forma midiática, nós temos ajudado muitas pessoas, nós temos alcançado muitas pessoas,
né? Nós temos feito a diferença. Paulo, posso fazer um comunicado aqui para a nossa classe, né? A pessoa que tem uma exposição midiática que não está dentro da grande mídia, falar, é só um detalhe, só para esse tempo. Você não precisa fazer isso a vida inteira, não. Meu amigo Instagrammer, digital influencer, blogueiro, youtuber, né? A pessoa que tem um comprometimento real. Eu sei que vocês já estão fazendo isso, é só um pequeno chamado, um pequeno chamado de amor, assim, não é puxado de orelha, não é isso não. É só um chamado, assim, é só para jogar luz de uma certa coisa. Falar, nesse momento, né? Nesse momento, só se preocupe em comunicar uma coisa que possa fazer bem para os outros, que possa ajudar os outros. Não precisa pensar, não pense em você nesse momento. Assim, mas será que eu estou bem? Será que eu vou aparecer bem? Será que eu vou falar a coisa mais impactante? Será que eu vou ganhar dinheiro com isso? Será que eu vou... Isso depois a gente vê. Depois você colhe esse negócio, se for para colher. Agora, é assim, ó, teu olhar assim, olha, é o que o Paulo falou, eu vou falar por mim agora também. Existe uma parte da mídia que é profundamente desonesta e que presta um desserviço para as almas e para as psiques. Né? Para as almas e para as psiques dos homens concretos, né? Que estão comprometidas em tocar o terror, em a preocupação de deixar todo mundo ansioso, deprimido, não tem preocupação alguma com as consequências sanitárias disso, né? Das depressões, das ansiedades, dos suicídios que podem aparecer. Que já estão. Não tem compromisso nenhum com isso, porque é isso que não se preocupem em abater o avião só para trocar o presidente. Porque não gostam do presidente, querem trocar. Fala, olha, este não é o momento de discussão política. Esse é o momento de os mesmos esforços na mesma medida. As pessoas estão sofrendo, realmente. Estão sofrendo, realmente. Fala, olha, esquece um pouco de tudo, esquece um pouco de você, esquece um pouco da tua percepção e vamos focar naquelas pessoas que estão sofrendo, de verdade. Né? Quem está do outro lado. Né? Então, esse é o nosso compromisso, né, Paulo? Assim, o meu compromisso, olha, estou acordando cedo todo dia, gravando live, uma live atrás da outra, tentando levar palavras por um lado de informação. Eu sou médico, então tem uma vantagem no sentido de que, bem, eu consigo ler artigos científicos e traduzi-los e acalmar. A letalidade não é assim, que a gente está falando, a letalidade não é assim. O perfil, como o Paulo começou a live, perfil epidemiológico da Itália, a Lombardia, né, o norte da Itália, tem um perfil, é idoso, todo mundo lá é velhinho. Os velhinhos que morriam lá, Paulo, a idade média dos infectados lá na Itália é 79,5 anos, 79 anos e meio. São velhinhos. Com três ou mais doenças graves, ou seja, câncer terminal, fibrilação atrial, AVC isquêmico. E esses são os velhinhos que morrem na Itália. Todas as nossas orações das famílias dele, é claro que a gente se compadece, mas olha, não é o perfil do nosso povo. Nosso povo é mais jovem. Né? Um país mais quente. Um país quente, tropical, é outro. A disseminação vai se dar de outro modo, já está se dando de outro modo, inclusive. Então, assim, ó, o nosso compromisso, né, o meu compromisso com o Paulo, assim, é levar palavras de alento, né, de esperança, de energia. E não é um compromisso com o apavoramento. Não ganha nada com isso. Não ganha nada porque as pessoas sofrem. Pô, não pode se ganhar com esse negócio, meu Deus do céu. Claro que é isso. Só dizer, alguém pode dizer assim, o Paulo está fazendo politicagem. Saiba que o ser humano é um ser político. E a política, quando honesta, ela é uma coisa extraordinariamente bela, uma política. Então, Paulo, você está fazendo política? Estou fazendo política, sim. Porque quando eu lido com o meu funcionário, existe política. Na minha casa, com os meus filhos, eu cedo, meu filho cede, eu faço uma pressão. Existe política. A política é uma coisa linda. Então, se alguém está perguntando, Paulo está fazendo politicagem? Não. Politicagem é sacanagem. Eu não vou fazer politicagem. Eu estou falando a verdade. Você pode até não gostar do que eu estou dizendo, mas você sabe que está ouvindo aí, sabe que é verdade. Você falou que isso é politicagem. Politicagem é política mais sacanagem. Não é. É política. Eu estou defendendo um país. O Ítalo e eu, nós podemos ir embora desse país e viver muito bem em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. E viver muito bem em qualquer lugar. Não, mas a gente está aqui. E não é mais por dinheiro, porque dinheiro já está resolvido na minha vida. Está muito bem resolvido. Exato. Eu estou aposentado, se eu quisesse me aposentar. Então, aqui é política, aqui é um grito de amor, um grito de humanidade, é um grito de esperança para as pessoas que não têm. É levar conceito, ferramenta para as pessoas que precisam de ajuda. Total. Esse sujeito que falou de politicagem, né, não seja ignorante e maldoso, meu amigo. Ou invejoso, né, que seria ainda pior. Né? Você mostra o sujeito que falou de politicagem mostra um desconhecimento completo da própria natureza humana. O próprio Platão, o pai da filosofia e da antropologia que a gente conhece, ele definiu o homem como zoon politikon, animal político. O que é o animal político? Não é o que faz politicagem, não é o que é um carguinho
Lá eu, Paulo, a gente precisa de carguinho, pelo amor de Deus. Se a gente se arranja um cargo pra gente vai perder muitas coisas, pode ter certeza. É melhor ficar onde a gente tá. A gente ganha muito mais e impacta muito mais. Tenha certeza disso. O que é esse animal político do qual Platão fala? É um animal que está preocupado com as relações da polis, da cidade, quer que as coisas se organizem do melhor modo para que todas as pessoas possam ser felizes, ordenadas e organizadas e encontrem seu propósito, vivam de modo pleno, consigam agir de modo mais livre. Isso é o politicon. Isso é o político. Isso deveria ser a política, inclusive. É que a política, bem, vai se miscuindo de um monte de sacanagem e vira politicagem. Mas, a atividade política, o próprio, acho que foi o João Paulo II ou o Ratzinger, definiu a política como assim, é um ato de profunda generosidade e amor. Isso é a política. Então, nesse sentido, óbvio que se você quer entender assim, claro que está fazendo política mesmo. Um ato de generosidade e amor para o bom convívio da polis, da cidade. Se isso é política, estamos fazendo política mesmo. É óbvio que estamos, né? E quem não faz, vamos lá, e quem não faz política é um omisso, é um covarde? Quem não faz política é porque é sustentado por alguém? Quem não faz política é porque está acomodado com a situação? Quem não faz política é porque está nem aí para o próximo? Quem não faz política? Agora, uma coisa é fazer política pelo próximo e pelo bem comum, outra coisa é fazer política em causa própria. Uma coisa é fazer política, outra coisa é fazer politicagem. Uma coisa é trazer inverdades para aterrorizar a população, outra coisa é amar a população e tranquilizar ela e dizer, olha, tem jeito, vamos passar por isso. Total, Paulo, total. Hoje de manhã eu fiz uma live com a deputada federal Carol Detoni, né? Deputada federal para Santa Catarina. Eu conheço ela já há muitos anos, há 14 anos a gente é amigo, e ela é uma das melhores parlamentares do Brasil. E você vê exatamente isso que a gente está falando aqui na vida dela. Olha, é uma política para fora, é uma política para os outros. Ela estava muito bem obrigado, inclusive. Ela estava muito bem obrigada. Mas, olha, não tem quem votar, Santa Catarina não tem uma opção. Os amigos falam, tá bom, né? É uma missão. A política é uma missão. É um fardo que você carrega gostosamente, alegremente pelo bem dos outros. Só pode carregar esse fardo quem tem alguma envergadura, né? Essa que é a coisa, quando você faz política de verdade. Quando é politicagem, aí é para benefício próprio, pro próprio umbigo, isso é uma outra história, né? Então esse sujeito provavelmente é um invejoso, né, Paulo? É uma tristeza. É uma tristeza esse negócio. Às vezes eu vou dizer mais, sabe o que eu vou? Eu vou entrar aqui na mente do Paulo Coach. Muitas pessoas, elas carregam uma mágoa da autoridade paterna, masculina. E olham dois caras que são fortes, que batem forte, que são convictos, que trazem uma certa autoridade, uma certa força. E aí essa pessoa, ela foi magoada pela autoridade paterna dela, foi abandonada, foi surrada. E aí ela olha para mim, para você e está vendo agora o pai. E aí despeja sobre nós toda a fúria de uma criança machucada lá atrás. Como se nós tivéssemos machucado ela. É porque eu tenho autoridade, porque você tem autoridade, porque nós temos um certo poder, né? Quando digo poder fazer, poder ir, poder falar. E aí a pessoa está transferindo essa mágoa da infância dela a dois caras, ou a um cara que tem autoridade, que é firme, que é duro, que é forte, que é autoridade masculina na vida dela. Aí vai descarrega na gente. E aí ela quer uma alternativa mais feminina, uma alternativa mais que deixe as coisas acontecer, que seja mais benevolente, que põe embaixo da asa, que não diga nada, só diga o que ela quer. Amiga, eu não vou dizer o que você quer não, amiga. Eu não vou dizer o que eu entendo que é verdade, que faz bem ao povo, que faz bem ao próximo, que faz bem à comunidade. O que você pensa, sinceramente, eu não estou nem aí. Porque essa é a coisa, né? A gente está profundamente convicto, profundamente só a verdade liberta. Assim, essa aqui é a coisa. A verdade é que vos libertará, meus amigos. Assim, libertará do quê? Né? Dessa imaturidade, desse sistema de projeções neuróticas, né? Desse eu. Eu falo, de verdade, uma vida vivida assim é aquele estudo, né, Paulo, daquela enfermeira australiana que perguntou no leito de morte para dezenas de milhares de pacientes delas o que você se arrepende. E eles confessaram para ela o leito de morte, escrito, era discursivo, eles não combinaram entre si, a totalidade deles se arrependeu de uma coisa, não ter sido eu. Não ter sido eu. Você não encontrou um eu agente na tua vida. Ele estava sempre debaixo da asinha de alguém que estava agindo por você. Você esvaziou, você perdeu a tua vida, no final das contas. Que tristeza, né? Não é isso que eu quero, com todo amor do mundo, não é isso que eu quero para você. Não é isso que eu quero para você, cara. Não é isso, eu quero outra coisa para você. Eu quero, vamos amadurecer, não é isso? Vamos amadurecer de modo saudável?
Vamos ganhar um poder de ação? Vamos agir do melhor modo possível, de modo extrínseco? Tá! Encontramos o fio da meada da vida. Encontramos o fio da meada da vida. Amigo, eu vou te fazer uma pergunta agora, mas antes de fazer essa pergunta, que eu sei que você tem muito para contribuir, eu quero convidar todo mundo que está nos assistindo, 9h30, eu vou estar no meu Instagram e depois no meu YouTube, fazendo um trabalho, vou estar fazendo estou numa série, uma maratona de inteligência emocional, performance e resultado. Então, para todos que estão convidados, é gratuito, 100% gratuito, são 8 dias de pesados, hoje é o terceiro dia. Tá? Então, vai ser no Instagram e no YouTube, Paulo? Eu vou para o Instagram, de lá eu levo tudo para o YouTube. Vai ser tá Paulo Vieira, YouTube, ótimo. Paulo IPV. Então, vai ótimo. ser Paulo IPV, YouTube, vou estar lá, porque lá eu tenho liberdade. Ontem foram 3 horas de treinamento. É porque no Instagram ele bloqueia 1 hora, né? O que eu tô com medo aqui de bloquear a gente, por isso que eu quero que você dê essa fala final aqui para ajudar as pessoas. Tá, então, posso me intrometer no teu pitch aí, Paulo? Só o seguinte, olha, fiquem atentos aos stories do Paulo também, pelo seguinte, pode ser que a live não entre no Instagram. Tô já adiantando, Paulo, porque a gente não tá conseguindo, algumas pessoas não estão conseguindo fazer live esse horário. Né? Então, assim, ó, fica atento aos stories, provavelmente ele vai te mandar pelos stories lá pro YouTube. Tô me intrometendo no teu pitch aqui, Paulo. Amigo. Foi bom, mas só porque pode dar esse pau aí. Ontem deu, né? Ontem deu. Ontem deu. Ontem deu. Então, só pra avisar. Obrigado, aí. Eu tô aprendendo esse mundo, eu tô meio atolado aqui. Fica atento aos stories, que ele vai te mandar lá pro YouTube se ele não conseguir entrar no Instagram. Vai ter, não vai, Paulo? Independente de qualquer coisa, vai ter. Não vai ter. Então, pronto. Então, ó, fica atento e corre pro YouTube. Beleza. Amigo, que 2 ou 3 conselhos você pode dar para toda pessoa que está nesse momento e é difícil para todos? Que conselhos você pode dar para sanidade, para família, para ultrapassar, para progredir lá na frente ou aqui e superar isso? Tá bom, Paulo, vamos ser bem objetivo, então, sem muitas voltas. Olha só, primeira coisa, assim, comportamental e física. Acorda, meu amigo, e a primeira palavra que sai da tua boca seja a palavra com sentido. Na palavra com sentido. Isso molda o nosso dia, isso dá um argumento pro nosso dia, sei lá, né? Para mim, eu disse, assim, mete uma palavra na tua boca, assim, serviam, servirei, uma coisa que faça sentido, né? E que essa palavra ela vá se traduzindo em atos concretos ao longo do teu dia, que você possa reavaliá-los, né? Esse momento de clausuramento, de confinamento, né? Que você está confinado, etc. Seja um momento esplendoroso, glorioso, um momento que você reencontre ao bom Deus, né? Que eu sei que você quer procurar com a tua alma. Seja um momento que você encontre ali o coração daquelas pessoas que você ama, que você tem uma responsabilidade, um cuidado. E que às vezes é aquela pessoa que você sabe que se ama e que você não está conseguindo amar direito, né? Por mil mágoas e feridas, etc. da vida. Que esses atos extrínsecos de serviço, você concorda comigo? Alguém tem que dar o primeiro passo. Alguém tem que dar para que seja você que está assistindo. Essas 6 mil pessoas que estão ouvindo a gente aqui com amor e com atenção, eu quero que seja você que dê o primeiro passo no relacionamento para, como o Paulo falou, triturar essas mágoas, triturar essa autopiedade, triturar essas coisas assim amargas que a gente leva na boca, né? Às vezes um gosto, um dissabor na boca. Olha, vamos acordar todos os dias aqui desse período de confinamento, né? Com um propósito bem claro. O que eu posso fazer são ações interiores aqui agora, né? As ações interiores é que elas se dirigem, né, ao meu relacionamento com um bom Deus, que pode estar esquecido. Isso vai te ajudar muito. Então eu sou ateu. Não importa, meu amigo. Se relaciona assim mesmo. Você está entendendo assim, ó? Ateu. A própria palavra define. Te falta algo. Então pronto, você está faltando alguma coisa em você. Você está entendendo? Procure. Que talvez você encontre. Vai que você encontra algo. Vai que você encontra, cara. Assim, faça essa experiência. Está faltando alguma coisa. A mesma coisa. O jeito que come errado, está faltando comer certo. O jeito que dorme mal, está faltando dormir certo. O jeito que é um ateu, está faltando relacionamento com Deus. Procure com toda a calma do mundo, né? Tem 2 homens maduros aqui falando contigo que não são velhinhas de paróquia, né? Então, assim, olha, deve ter algo nessa coisa de relacionamento com Deus. Procure. E, sobretudo, procure sorrir para os outros nesse momento, né? Sorrir para os outros nesse momento. O sorriso é um profundo comprometimento de gratidão e de caridade, de amor que você pode entregar para aquela pessoa que está contigo. Isso, olha, vamos lá, isso dá um tom de clareza que aí você começa a conseguir definir melhor as suas metas, o que você quer ser, o que você pretende fazer na vida. Porque você criou um ambiente de estabilidade na tua cabeça, né? Esses atos extrínsecos, atos externos, com coisas que têm valor, criam um ambiente de estabilidade. É isso que eu desejo para você nesse momento, meu amigo e minha amiga. Uau, amigo. Um grande abraço. Vamos estar junto, vamos pensar um evento junto. Vamos, Paulo, vamos. Vai ser bem legal. Vai ser bem legal mesmo. Vamos pensar um evento junto. Vamos estar agora presencialmente impactando vidas. Tá bom? Tá ótimo. Paulo, olha, muitíssimo obrigado. Uma grande alegria estar contigo aqui. Um beijo para todos vocês aí que assistiram a gente. Deus abençoe, irmão. Obrigado. Obrigado Amém. pela disponibilidade, viu? Igualmente. Valeu, gente. Vou sair para poder salvar para vocês terem acesso a isso. Um abraço. Tchau, Valeu, tchau. irmão. Um abraço.